A fé humana e a resposta divina. Essa é a nossa terceira mensagem desta série de reflexões. Como eu expliquei na semana passada, na última pregação, as preocupações que uma pessoa tem sobre o que comer, o que vestir ou o que beber, acabam empurrando essa pessoa em direção a uma escravidão a mamon, que é como Jesus identifica o dinheiro, uma personificação diabólica. Diante das preocupações, mamon, que é o dinheiro, acaba prometendo dar às pessoas a segurança que elas precisam. Mas é claro que esta promessa não é sem pedir nada em troca. Para ter a segurança que o dinheiro oferece, a pessoa precisa então se tornar escrava de mamon. E por isso que Jesus diz que ninguém pode servir a dois senhores. Ou você se torna um servo de Deus ou um servo do dinheiro. Ou um escravo de Deus ou um escravo do dinheiro. Para poder ter a segurança que o dinheiro propõe e oferece, você precisa dedicar a sua vida a servi-lo. E essa entidade diabólica, então, que é chamada aqui de dinheiro ou mamon, em troca do seu serviço, promete lhe dar a segurança que todas as pessoas sentem quando têm dinheiro. É por esse motivo que Jesus tem um olhar muito negativo sobre as preocupações. Porque as preocupações com comida, com roupa, com riquezas, acabam se tornando a porta de entrada para mamon. Porque uma pessoa preocupada, ela sempre chega à mesma solução. Se eu preciso de comida, logo eu preciso de dinheiro. Se eu preciso de roupa, logo eu preciso de dinheiro. Se eu preciso de segurança, logo eu preciso de dinheiro. Então o dinheiro é a solução imediata. Quando uma pessoa se deixa então envolver por essas preocupações, essas preocupações têm um efeito negativo na vida dessa pessoa. Porque essa pessoa deixa de servir o Senhor e passa a servir o dinheiro. Por isso que Jesus fala que eles não devem ficar preocupados, por causa do efeito negativo que as preocupações têm. Mas além disso, além dos efeitos negativos, Jesus também aponta razões relacionadas a Deus porque que eles não devem ficar preocupados. São 3 razões. O primeiro motivo por que eles não devem ficar preocupados foi o que eu expliquei na semana passada. O Pai Celestial cuida de pássaros, o Pai Celestial cuida de lírios. Vocês que possuem mais valor do que pássaros ou lírios, também vão experimentar o cuidado do Pai Celestial. Este é o primeiro motivo. O Pai Celestial cuida de todas as suas criações. Mas além deste primeiro motivo, Jesus vai apresentar outros 2 motivos porque eles não devem ficar preocupados. E eu quero então explicar esses 2 motivos do versículo 31 ao 35. Vamos então começar a partir do 31. Portanto, não se preocupem, dizendo: o que vamos comer? O que vamos beber? O que vamos vestir? Como expliquei, pessoas preocupadas acabam encontrando segurança no dinheiro. Elas se sentem muito mais confiantes com o dinheiro do que com o cuidado do Senhor. E como o dinheiro produz uma sensação de maior segurança, elas acabam se afastando do Senhor. E eu ilustrei isso na aplicação da semana passada, dizendo que não é difícil encontrar uma pessoa dizendo: eu vou me dedicar um tempo à profissão, a procurar alguma coisa para a minha vida profissional. Depois que eu tiver segurança, eu volto a me dedicar às coisas do Senhor. Jesus então está dizendo que se aproximar de mamon dessa maneira pode causar esta segurança de sentir-se confiante em ter o que comer, em ter o que beber. Só que o dinheiro vai exigir dessa pessoa todo o seu tempo e todo o seu serviço.
E quando você decide servir o dinheiro, você deixa de servir a Deus. Por isso que no versículo 31, essa é a segunda vez que Jesus adverte os seus discípulos dizendo: não fiquem preocupados. Eles não devem viver preocupados com essas necessidades básicas de sobrevivência, porque essas preocupações, elas são negativas. Essas preocupações estão separando eles de Deus. Isso é um elemento importante na fé cristã, porque às vezes o que a gente pensa que nos separa do Senhor são coisas grandiosas e extraordinárias, mas Jesus, que conhece o coração humano, está dizendo: é a mente de vocês preocupadas com o que comer e o que beber e o que vestir, que está levando vocês para longe do Senhor. Você já tinha parado para pensar nisso antes? Como os seus pensamentos podem levar você para longe de Deus? Como as suas preocupações podem colocar você numa direção oposta àquela que está o Senhor? As preocupações agem assim, elas nos separam de Deus, porque elas colocam em nosso coração uma segurança que não está no Senhor, que está no dinheiro. As preocupações colocam o dinheiro como sendo o guia que deve conduzir as nossas vidas. Olha, não case enquanto você não tiver dinheiro. Não tenha filhos enquanto você não tiver dinheiro. Não faça isso ou aquilo outro enquanto você não tiver dinheiro. Porque o dinheiro é a segurança que você precisa para uma vida boa. E por isso que muitas pessoas estão procurando uma resposta do Senhor e não encontram. Porque o que elas estão de fato procurando não é uma resposta. Elas estão procurando dinheiro, mamon. Elas não querem o cuidado do Senhor. Então essas preocupações vão levando eles para longe de Deus, tendo um efeito negativo. E por isso Jesus diz: não se preocupem com essas coisas, porque isso não está sendo saudável para a fé de vocês. Depois de adverti-los a segunda vez, Jesus apresenta o segundo motivo por que eles não devem ficar preocupados. O primeiro foi o que eu expliquei na semana passada. Este é o segundo motivo, versículo 32. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Preocupações com o que comer, preocupações com o que vestir ou o que beber, ocupam a mente dos pagãos. Porque são os pagãos que sentem segurança em mamon. Sentir segurança no dinheiro não é uma característica do povo do Senhor. Eles não devem ser assim por este motivo, porque eles não são servos de mamon. Eles são servos do Pai Celestial. O Senhor deles não é o dinheiro. O Senhor deles é Yahvé. É Jesus Cristo. O Pai Celestial sabe a necessidade deles. O Pai Celestial sabe do que eles precisam. Isso já livra eles de terem as suas mentes ocupadas com armadilhas das preocupações. Por que ficar preocupado se o Pai Celestial sabe aquilo que precisa? Eu não preciso andar preocupado. Essa é uma tentação desnecessária. Não vai acrescentar em absolutamente nada você deixar as suas preocupações conduzirem a sua vida. O Pai Celestial é atencioso, Ele conhece suas necessidades. Isso é maravilhoso para nós, porque neste momento nós descobrimos que o mesmo Deus que construiu a grande galáxia que nos cerca, que criou tudo que está aqui diante de nós, esse mesmo Deus sabe de necessidades tão pequenas como aquelas que só nós temos. Ele criou os céus e a terra com o poder das suas mãos, mas Ele sabe o que você precisa hoje para continuar sobrevivendo. Isso faz com que essas advertências de Jesus possuam um significado espiritual muito importante para nós. Se o Pai Celestial sabe do que vocês precisam, por que então vocês não confiam no Pai Celestial?
Se você se considera um filho do Senhor, você deveria confiar no Senhor. Por que então você prefere confiar no dinheiro? Dentro desse contexto, as nossas preocupações refletem desconfiança no cuidado do Senhor. Será que Deus cuida mesmo? Será que Ele sabe mesmo? Será que... Eu não sei, então é melhor eu ter um plano B. Ter o dinheiro que me dá segurança, porque eu não sei se Deus está mesmo cuidando de mim. Eu não sei se minha vida está sendo mesmo guardada por Ele. E aí, como nós nos sentimos muito mais seguros com o dinheiro do que com o Senhor, então nós passamos a desconfiar de Deus. A nossa fé não está alicerçada em Deus. A nossa fé está alicerçada no extrato bancário, no cartão de crédito, no saldo em conta corrente. Mas se nós somos filhos de Deus, não deveria ser isso que nos causa segurança. Se é o dinheiro que lhe dá segurança, logo, você serve ao dinheiro. É Ele que é o seu Senhor. O Senhor a quem você serve é que lhe dá a segurança que você precisa. Se você serve ao Pai Celestial, é Ele que dá a segurança que você precisa. Se você serve ao dinheiro, é Ele que dá a segurança que você precisa. Por isso que não tem como servir a dois senhores. Mas nós que somos filhos de Deus, precisamos encontrar segurança neste cuidado atencioso de Deus. Deus sabe o que cada um de nós precisa para continuar vivos. Este é o segundo motivo por que vocês não devem ficar preocupados. Porque o Pai Celestial sabe a necessidade de vocês. Ele é um Pai atencioso. Ele é um Pai que cuida. Então Jesus encerra apresentando o terceiro motivo, porque eles não devem ficar preocupados no versículo 33. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Para algumas pessoas do mundo antigo, riqueza era sinônimo de favor divino. Ou seja, quanto mais rico você fosse, mais próximo de Deus você seria. E ainda hoje a gente tem uma mentalidade dessa, não tem? A pessoa, quando você vai conversar com ela, como é que Deus não me ama? Os meus negócios estão dando certo, eu estou tendo lucro. Como é que Deus não me ama? Eu tenho dinheiro em conta corrente. Então nós passamos a refletir, como o mundo antigo, que o cuidado do Senhor se reflete em ter riquezas, em ter propriedades. Então, quanto mais você tem, mais próximo você está do Senhor. Porém, as palavras que são ditas aqui no versículo 33 provam que essa é uma crença totalmente falsa. O reino de Deus não está relacionado a comida, bebida ou riquezas. Na verdade, como Jesus disse no versículo 32, que eu acabei de explicar, essas preocupações com comida, bebida e riqueza são preocupações que estão na cabeça dos pagãos. Não são preocupações que refletem o reino de Deus. São os pagãos que se deixam ser controlados por essas preocupações. E nem de perto elas representam o que é o reino do Senhor. Eles que são filhos de Deus devem saber que o mais importante para eles não é buscar tais seguranças. Qual é o mais importante para eles? Buscar o reino de Deus e a sua justiça. Nenhum discípulo de Jesus deve confundir o reino de Deus com comida, bebida ou riquezas. Deixa eu te perguntar de maneira pessoal. Você confunde o reino de Deus com comida, bebida ou riqueza? Vamos fazer uma reflexão simples. Se ao final de 2025 você estiver endividado, se tiver sido um ano difícil para você, como você avalia o seu ano? Esse ano Deus me abandonou. Por que Deus me abandonou? Não tive dinheiro,
endividado, estou fechando no vermelho. Esse ano Deus me deixou ao léu. Porque na cabeça de muitas pessoas o reino de Deus tem a ver com comida, bebida e riquezas. Mas Jesus está dizendo que não tem nada a ver. O que é então o reino de Deus, que deve ser a prioridade das nossas vidas? O que é o reino de Deus que nós devemos buscar mais do que qualquer coisa? Eu coloquei aqui uma citação que explica isso para a gente. Buscar o reino de Deus significa valorizar o que Deus valoriza e obedecer aos seus mandamentos. O reino de Deus é fazer aquilo que agrada ao Senhor. Que no caso, o que agrada ao Senhor está sendo ensinado por Jesus a essas pessoas. Quando essas pessoas ouvem Jesus, aprendem com Jesus e obedecem às ordens de Jesus, naturalmente eles estão aprendendo sobre aquilo que é o reino de Deus. Naturalmente eles estão buscando o reino de Deus e sua justiça. É isso que todos vocês devem buscar. Porque o reino de Deus não é comida ou bebida. Isso é dito em outra parte da Bíblia de maneira muito clara. O reino de Deus são as palavras de Jesus sobre o próprio Deus. E quando vocês aprendem as palavras de Jesus sobre o próprio Deus e obedecem a tais ordens, então vocês estão priorizando o reino de Deus. E este é o terceiro motivo, porque nós não devemos andar preocupados. A vida espiritual de uma pessoa não tem nada a ver com o que ela come, bebe ou o dinheiro que ela possui. A vida espiritual de uma pessoa é reflexo das ordens de Jesus que ela obedece. Jesus não te salvou para você ter um carro próprio, uma casa própria, saldo em conta corrente. A salvação de Jesus foi para que você tivesse comunhão com Deus. E as ordens de Jesus, portanto, são o caminho que nos levam até a presença de Deus. Quando nós abrimos mão das ordens de Jesus, nós estamos abrindo mão da própria comunhão com Deus. Então fica ainda muito mais claro porque que ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou você quer se aproximar de Deus e se tornar filho dele, ou você quer se aproximar de Mamon e sentir a segurança que Mamon lhe dá. Eu queria fazer aqui algumas aplicações que nos desafiam a considerar essas palavras de Jesus. Primeira aplicação. Você precisa avaliar em que medida seus pedidos por respostas ao Senhor refletem uma desconfiança no Senhor. Você já parou para pensar que às vezes o seu pedido, ele é um pedido carregado de desconfiança? Veja, o Senhor não conhece todas as nossas necessidades? Conhece. Ele não providencia cuidado a toda a sua criação? Providencia. Então por que nós procuramos respostas para aquilo que a gente já sabe? Por exemplo, se você é conhecido do Senhor, se você é criatura do Senhor, se você é cuidado pelo Senhor, por que se você se volta ao Senhor perguntando: Deus, o Senhor está mesmo comigo? Ué, mas como assim Deus está mesmo comigo? Ele não disse que está? Ele não é o seu Salvador? Ele não é o seu Senhor? O que você está procurando como resposta? O que você está procurando como resposta não é aquilo que Deus já afirmou. O que você está procurando como resposta é uma afirmação da sua desconfiança. Isso se reflete muito numa palavra dita em Malaquias. Ah, se o Senhor nos ama mesmo, por que as coisas estão dando errado? Se o Senhor cuida mesmo de nossas vidas, por que a plantação não está prosperando? Por que falta dinheiro em conta corrente? Isso é problemático em muitos aspectos. Porque em muitos aspectos a nossa crença no Senhor reflete muito a nossa desconfiança no Senhor. A gente diz coisas para Deus que, se nós fôssemos refletir de maneira pessoal, nós diríamos: nossa, eu acho que eu não confio em Deus. Não confio. Deus, se o Senhor não me responder hoje, eu desisto de tudo.
Por quê? Você não acha que Ele está no controle da sua vida? Você não acha que Ele está cuidando de você? Eu acho que não. É verdade. A sua pergunta reflete isso. E nós deveríamos pensar de maneira mais crítica sobre as coisas que nós estamos pedindo para Deus. Nós deveríamos pensar de maneira mais crítica as coisas que nós falamos para Deus. Porque aquilo que nós falamos e a maneira como nós nos expressamos reflete muito da nossa desconfiança. Deixa eu contar este exemplo, eu já disse ele para vocês, mas ele me parece interessante para ilustrar isso que eu estou dizendo. Nós pastoreávamos uma congregação e em um culto de sexta-feira, o nosso bondoso Deus nos deu uma mensagem de profecia. O Senhor nos disse que naquela semana uma porta se abriria, mas que aquela porta não era uma provisão de Deus para as nossas vidas. Aquilo ali não seria benéfico para nós. Eu e a irmã Simar ouvimos aquela mensagem do Senhor e confiamos que de fato era a mensagem do Senhor, por tudo que Deus havia confirmado às nossas vidas. Sexta-feira. Quando foi na sexta-feira da outra semana, eu recebi uma ligação telefônica. E a ligação telefônica dizia: professor Israel, opa, sou eu mesmo, temos uma vaga para você. Aqui na tal escola, o salário é esse. Opa, estou dentro, coloca meu nome aí, que segunda-feira estou indo aí para encher essa vaga. Quando eu desliguei o telefone, eu me lembrei da mensagem do Senhor. Ixi, eu chamei a irmã Simar, você lembra que semana passada Deus falou para a gente sobre uma oportunidade que surgiria, mas que não era uma oportunidade boa para nossas vidas? Lembro. Acabaram de me ligar. Acabaram de ligar. E aí? Eu vou ligar lá e dizer que eu não quero. Não é melhor orar de novo para ver se é realmente do Senhor? Quanto que a gente confia em Deus? Quantas vezes Deus precisa falar com a gente para a gente acreditar nele? A nossa oração reflete muito da nossa desconfiança. Não, Deus, se for mesmo o Senhor, me dá um sinal. O dia vai virar noite. Se não virar, não é o sinal de Deus. Isso reflete o quê? Desconfiança. Uma pessoa que confia mais em outras coisas do que no Senhor. E você? O que você precisa mais de sinal de Deus para confiar nele? Ele não disse na sua palavra que conhece você, conhece as suas necessidades? Ele não disse na sua palavra que providencia cuidado a toda a sua criação? O que mais você precisa de resposta de Deus? Então essa insistência em querer mais resposta revela muito da nossa desconfiança. Isso não acontece quando o dinheiro está em cena. Quando o dinheiro está em cena, nós nos sentimos empolgados, encorajados. Por isso que sempre é mais fácil abandonar a sua confiança em Deus, porque o dinheiro tem um efeito devastador sobre a fé cristã. Segunda aplicação. Sua maturidade espiritual é refletida em suas preocupações. Jesus falou que a mente dos pagãos é ocupada com preocupações do tipo: o que comer, o que beber, o que vestir. A mente dos pagãos é ocupada com isso porque os pagãos não conhecem o Senhor. Os pagãos não conhecem o cuidado do Senhor. Só existe então uma possibilidade para o crente andar preocupado com essas coisas: quando ele desconhece o Senhor. Por isso que pessoas que têm pouco conhecimento de Deus, elas se estremecem tanto diante dos problemas, porque lhes falta segurança. Quando você conhece pouco o Senhor, você confia pouco no Senhor. A sua maturidade espiritual reflete em suas preocupações. Uma pessoa que está convicta no Senhor, ela não se vê abalada pelos problemas.
Mas uma pessoa que oscila em seus próprios pensamentos, qualquer vento a faz tremer. Porque o conhecimento dela de Deus é muito raso. Será que vai dar certo? Será que não vai? Não consegue dormir, não consegue comer, não consegue viver. A sua mente é ocupada de tudo isso porque ela se sente desprotegida, ela se sente vulnerável, ela se sente sozinha, ela se sente abandonada. Isso é um reflexo de uma pessoa que não conhece o Senhor. Isso é bem dito naquele salmo que vocês sabem que é o meu salmo favorito. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. A diferença está no tanto que você conhece a Deus. Irmãos, se você tem um conhecimento verdadeiro do Senhor, não existem aflições que tiram a sua segurança, porque você sabe que você está escondido em Deus. Agora, quando a sua fé oscila, quando a sua fé é fraca, quando você conhece pouco ao Senhor, você é uma pessoa vulnerável. A sua mente parece um turbilhão de coisas confusas. Uma hora você está triste, outra hora você está alegre. Uma hora você confia, outra hora você desconfia. Você não sabe como você está. Sabe como resolver esse problema? Procure conhecer mais o Senhor. Procure se envolver mais com o Senhor. Procure se relacionar mais com o Senhor. Quanto mais próximo você estiver de Deus, maior a segurança que você tem que Ele cuide da sua vida. Quando pessoas desconfiam do Senhor, elas são as primeiras a pularem fora quando o negócio aperta. Elas naturalmente abrem mão de sua fé, porque elas não têm segurança nenhuma no Senhor. Mas aquelas que estão próximas de Deus, sabem que o Pai Celestial cuida delas. Eu digo isso com um tom pastoral importante. Todo cristão precisa ter uma experiência pessoal com Deus. Todo cristão. A sua fé não pode ser apenas o que as pessoas dizem sobre Deus. Se você não está preocupado em crescer no conhecimento do Senhor e se envolver mais com o Senhor, uma hora o seu distanciamento do Senhor vai lhe deixar na mão. Você vai acabar oscilando naquilo que pode prejudicar a subsistência da sua vida espiritual. Porque diante dos problemas é isso que pessoas que estão longe do Senhor fazem. Eles se sentem inseguros. E pessoas inseguras precisam de segurança. E como eu falei, a segurança mais próxima dos pagãos é Mamon. Porque Mamon tem uma resposta rápida. Mas o custo que Mamon cobra também é muito caro. Ele vai exigir toda a sua servidão. Ele vai pedir a você que você devolva a ele tudo que ele lhe deu. Um dia eu estava conversando com uma moça que tinha uma religião africana, daquelas que fazem trabalhos religiosos para as pessoas. Eu não sei nem se pode falar o nome, porque hoje dá problema falar o nome de tudo. Mas essa moça estava me dizendo como era injusto seguir nessa religião. Ela me disse assim, olha, a divindade chega para mim e diz assim, olha, vai lá e faz um sacrifício, traz uma cachaça e um frango. Aí ela ia lá, comprava a cachaça e o frango para oferecer para a divindade. E disse que a cachaça e o frango custavam R$150. Aí a divindade enviava como provisão R$150 para ela. Ela disse, estava um ciclo vicioso. Ele me pediu uma coisa que custava o mesmo valor do que ele me mandava. E eu ficava refém das exigências da divindade. É isso que Mamon faz. Você quer segurança? Eu lhe dou 100, mas vou pedir 100 em troca. E você deixa de viver e se torna escravo do dinheiro. O dinheiro que deveria lhe dar segurança, não lhe dá segurança alguma. Mas você se sente seguro porque você o tem. Já no Senhor, o aspecto é diferente. Você só sentirá a segurança do Senhor se decidir definitivamente se envolver com o Senhor.
Se o Senhor for só um conceito na sua cabeça, você não sente segurança nenhuma nele. O Senhor precisa ser o seu Deus vivo e verdadeiro, que você conhece e é conhecido por Ele. Quando isso acontecer, você tem uma fé inabalável, porque você sabe em quem você tem crido. Terceira aplicação: é inútil se preocupar com aquilo que está fora do nosso controle. Veja, eu expliquei anteriormente que preocupações com aquilo que eu preciso comer, beber, são preocupações que falam sobre um desejo humano de estender o tamanho da vida. Foi a pregação da semana passada. Pessoas estão pensando nessas necessidades porque são coisas que podem nos matar. Você pode morrer de fome, você pode morrer de frio, você pode morrer de sede. Como são coisas básicas da sobrevivência, você quer ter essas coisas para aumentar o seu tempo de vida, prolongar a sua vida. Porém, Jesus nos disse, e eu expliquei isso na semana passada, que nenhuma hora do seu dia será aumentado por causa de tais preocupações. Quer você tenha o que comer ou não, quer você tenha o que beber ou não, você não consegue prolongar o seu tempo de vida. Se eu não consigo prolongar o meu tempo de vida tendo essas coisas, por que então correr atrás daquilo que eu nunca vou conseguir alcançar? Por que correr atrás de uma vida que nunca será a vida ideal? Quando você tiver segurança financeira, você terá um casamento perfeito. Quando você tiver segurança financeira, você terá filhos maravilhosos. Quando você tiver segurança financeira, sua saúde vai ser inabalável. Aí você começa a correr atrás disso e nunca alcança. O casamento não é maravilhoso, os seus filhos parecem ser os mais atentados dentre todos. A sua saúde vai oscilando cada vez mais, porque você trabalha incansavelmente. Mas você continua mantendo a sua esperança que um dia você vai encontrar finalmente o pote de ouro. Jesus nos disse que esse dia não vai chegar. Você não vai aumentar uma hora da sua vida por tais seguranças. Se eu não posso alcançar essas coisas, por que então que eu não deveria correr atrás daquilo que eu posso alcançar? E no caso, o que eu posso alcançar é o reino de Deus e sua justiça. Isso sim eu posso alcançar. Eu posso ouvir as palavras do Senhor, eu posso aprender as palavras do Senhor e posso obedecer as palavras do Senhor. E fazendo isso, eu me torno, pela salvação de Jesus, parte do reino do Senhor. Então perceba que a garantia que Jesus está nos dando, ela é certa. Mas a insegurança que as riquezas nos oferecem, elas também são certas. Mas às vezes o que nós queremos é uma luta desenfreada por objetivos que nunca serão alcançados. Tem um filósofo que tem uma palestra interessante sobre isso. Ele fala que a vida humana se torna correr atrás do vento. Você está lá na educação fundamental e alguém diz: um dia quando você for para o ensino médio, aí as coisas vão ser boas. Aí você vai para o ensino médio. Um dia quando você for para a faculdade, aí as coisas vão ser boas. Aí você vai para a faculdade. O dia quando você passar no concurso público ou arrumar um emprego, as coisas vão ser boas. Aí você entra no emprego. O dia quando você for promovido, as coisas vão ser boas. Aí nós vivemos assim, correndo atrás de objetivos, até que alguém lhe diz: o dia que você aposentar, as coisas vão ser boas. Você fala: nossa, eu já estou com 60 anos. Essa vida boa não vai chegar nunca. E de repente você percebe que lhe enganaram. Porque lhe enganaram, porque você correu atrás daquilo que não era possível ser alcançado. A vida boa. A vida boa nós não encontraremos nessas coisas. O único que pode nos dar a vida boa que nós procuramos é o Senhor. E o caminho que o Senhor nos oferece para a vida boa é um caminho certo. Ouça Jesus, obedeça a Jesus, creia em Jesus, e esse mesmo Jesus salvará a sua vida e colocará você como membro e participante deste reino vindouro.
Isso é certo e garantido. Então, ao invés de ficar correndo atrás de especulações de vida, corra atrás daquilo que é importante. Por isso que Jesus diz: procure primeiro, essa deve ser a sua prioridade. Procure aquilo que você pode alcançar. Sabe o que você pode alcançar? O reino de Deus e sua justiça. Agora, se você age como um tolo e quer alcançar outras coisas, você perderá inclusive aquilo que você poderia alcançar, que é o reino de Deus e sua justiça. Quarta aplicação. Jesus não nos ordena ser negligentes com as necessidades básicas. Suas palavras são para nos dar confiança no cuidado do Senhor, como sendo indispensáveis à continuidade da vida. Pregações desse texto criam dois extremos. No primeiro extremo, pessoas que ouvem uma pregação como essa e dizem: eu não concordo com isso. É fácil falar sobre buscar o reino de Deus quando você está com a barriga cheia. É fácil falar sobre Jesus quando você tem dinheiro. Então eu não concordo com isso aí não, isso aí é uma mentira. Religião é isso, é enganando as pessoas dizendo: olha, não se preocupa com isso não. Enquanto isso está todo mundo de barriguinha cheia. Olha o tamanho da barriga desse pregador aí. É por isso que ele fala essas coisas. Então, de um lado surgem aqueles que negam. Do outro lado surgem aqueles que negligenciam. Já que eu devo buscar o reino de Deus e sua justiça, estou nem aí com minha saúde, estou nem aí com minha vida. Eu vou assim viver tranquilo. Não vou me preocupar com absolutamente nada. Não preciso me preocupar com comida, com trabalho, com segurança, com nada. Vou viver assim despreocupado. Acorda de manhã cedo, sai na rua, pega vento frio no peito, come sal, come doce, anda à noite no perigo com um tiro, bala correndo para tudo quanto é canto. Nada, estou preocupado com nada. São os dois extremos. Ou as pessoas se tornam negligentes, ou elas se tornam negacionistas do cuidado do Senhor. O que Jesus está nos dizendo, no entanto, é completamente diferente. A resposta que Jesus está nos dando é: hoje, o que você precisa para continuar vivendo? Hoje. E todo cristão deveria responder: Deus. É isso. E o dia? Nada. O que eu preciso para continuar vivendo é Deus. A segurança da minha vida não está nas riquezas. A questão chave que volta para nós é: onde está a segurança da sua vida? Se você pudesse receber uma resposta do Senhor hoje, se a sua resposta for: Senhor, eu não consigo viver mais um dia sem dinheiro, é para você que Jesus está falando. Não. A continuidade da sua vida não depende dessas coisas. Você consegue entender isso? Você já chegou assim em algum momento que você achou que a sua vida deixaria de existir se aquilo não viesse a acontecesse naquele momento? Meu Deus, se eu não passar nesse emprego, minha vida vai acabar. Meu Deus, se eu não conseguir essa consulta, minha vida vai acabar. Meu Deus, se eu não conseguir essa promoção, minha vida vai acabar. Se eu não ganhar essa causa na justiça, minha vida vai acabar. A resposta que o cristão diria é: não. Se eu não confiar no cuidado do Senhor, minha vida vai acabar. Porque o Senhor é quem está cuidando da minha vida todos os dias. Isso significa que nós não somos negligentes. Nós só não colocamos a nossa confiança nessas coisas. A gente trabalha, compra roupa, compra comida, guarda dinheiro, investe, procura uma qualidade de vida. Mas se alguém perguntar se a nossa segurança é essa, nós dizemos: não. Minha segurança não está nessas coisas. Essas coisas são parte da vida humana, mas elas não são essenciais à vida humana. Porque com essas coisas eu não consigo prolongar a minha vida em 1 hora. Você acha que morte respeita plano de saúde? Você acha que morte respeita saldo em conta corrente? Você acha que a morte respeita promoção no serviço público?
A história do Brasil tem um caso desse, né? Um presidente da República que nunca assumiu ao cargo público. Você acha que a morte, não, eu não posso matar esse pobre coitado, ele vai assumir a presidência, ganhou as eleições. Vamos deixar o Tancredo. Procura outro aí na lista aí, ó. Não leva esse não, porque esse ganhou as eleições. Você acha que a morte respeita isso? A morte não respeita. E é isso que nós precisamos compreender de maneira muito clara. As nossas seguranças não podem estar nessas coisas. A nossa segurança precisa estar no Senhor. As nossas vidas estão cuidadas pelo Senhor. Deus é quem dá continuidade e descontinuidade à nossa história. Tudo que você precisa então para continuar vivendo virá das mãos do Senhor para o seu benefício. Então por que andar preocupado? Sua vida não vai acabar se lhe faltar uma coisa ou outra coisa. Deus está cuidando de você. E você precisa ver o cuidado do Senhor como suficiente à sua existência. Última aplicação e eu termino aqui. Preocupações em obter riquezas nesta vida são armadilhas que a mente enfrenta. Olha só, por que muitas pessoas só sentem segurança no dinheiro? Porque a mente das pessoas está nessas coisas. Elas nunca pararam para pensar naquilo que o dinheiro pede para elas em troca. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser, mas em compensação eu não tenho um tempo de qualidade de vida. Em compensação eu sou cercado por pessoas más e perversas. Em compensação a minha vida anda um turbilhão aí de coisas. E aí isso se torna ainda mais difícil quando nós somos expostos diariamente a essas armadilhas. Meu Deus, como é que você consegue viver com este carro? Como é que você consegue viver sem uma reforma na sua casa? Como é que você consegue viver sem ter uma roupa dessa marca? Aí nós passamos a cair nessas armadilhas e medir a nossa vida pelo que nós temos e pelo que nós não temos. A nossa mente então se torna oscilante em tais armadilhas que nos separam do Senhor. Meu Deus, é verdade. Eu estou aqui perdendo meu tempo na igreja. Eu estou perdendo meu tempo ouvindo pregação. Eu deveria estar pensando em ganhar mais dinheiro. E nós começamos a ser convencidos por essas coisas. Olha, você está perdendo seu tempo com Deus. Deus é uma perca de tempo. E a sua mente começa a oscilar em todas essas armadilhas. E logo você desiste de Deus. Não, eu vou fazer outras coisas. Eu acredito em Deus, mas não sou religioso. Essa é a nova categoria de pessoas, que nós costumeiramente chamamos de cristão não praticante. Ele quer servir ao Senhor, mas não quer deixar de servir ao dinheiro. E como ninguém pode servir a dois senhores, ele agrada ao dinheiro e aborrece o Senhor. Porque a sua mente está numa crise terrível. São pessoas que têm uma ansiedade terrível. Você conversa com a pessoa, você fica com medo, meu Deus do céu. Conversei com a pessoa, ela falou sobre como o plano de saúde aumenta a vida da pessoa em 3 anos. Existe um estudo e ela não consegue pagar um plano, vai morrer o coitado. Vai lá na UPA para você ver o tanto de pessoa que não tem plano de saúde e você vai descobrir que tem pessoas vivendo sem eles. A gente começa a receber essas armadilhas e começa a acreditar nelas. Nossa, a vida vai acabar se eu não tiver isso, aquilo, outro. Como está a sua mente hoje? Como está a sua mente? Você está com a cabeça confusa? Você está assim pensando em bobagens demais? Os ímpios estão convencendo você? Deixa eu citar para você Salmo 73. O Salmo 73 é um salmo maravilhoso, porque ele fala exatamente sobre essas armadilhas. O salmo diz assim: quando os meus olhos observaram a prosperidade dos ímpios, os meus pés quase se desviaram. Sabe o que o salmista começou a fazer?
começou a olhar para o ímpio, oxe, trocou de camelo de novo, aumentou a casa de novo. Rapaz, mas o ímpio vai só prosperando, e eu que sou o justo, estou como? Quebrado, endividado. Aí ele começou a olhar a prosperidade dos ímpios, e o que começou a acontecer com ele? Quase desviou, quase desviou, porque ele passou a medir o amor de Deus pelo que tinha e pelo que não tinha. E é um relato maravilhoso, que eu recomendo que você leia, mas chega um momento que a crise dele termina. Sabe quando foi que a crise dele terminou? O dia que ele foi no santuário. E como que numa linguagem poética ele diz que Deus abriu um telão. E ele viu um filme naquele telão. Sabe qual era o filme? O fim dos ímpios. O coração dele só se aquietou quando ele viu o fim desses. Quando ele viu para onde os ímpios estavam indo, ele falou: o quê? É para lá que eles estão indo? Estou fora. Não quero nada. Essa vida aí não quero. Isso acontece com todos nós. Nós estamos cercados de ímpios e os seus desejos e ganâncias, e às vezes nós começamos a ter a nossa fé oscilante. Senhor, não consigo trocar de carro, não consigo comprar casa, não consigo comprar roupa, não consigo ter dinheiro. Esse ímpio aí não teme o Senhor, não confia no Senhor. Meu Deus, o que está acontecendo? Será que o Senhor me ama mesmo? Será que o Senhor está cuidando mesmo da minha vida? Aí fica essa crise. É quando nós estamos diante do Senhor que nós entendemos que a crise termina. Você quer ir para o mesmo lugar que eles estão indo? Você quer ir para o mesmo lugar que eles estão indo? Se você não quer, por que você está desejando a vida que eles têm? Como está a sua mente hoje? A sua mente está segura no Senhor? Você já tem as respostas de Deus que você queria? Ou você continua insistindo em Mamon? Eu queria orar para que Deus te ajudasse a avaliar o seu coração e como estão as coisas aí dentro. O quanto você foi exposto a uma mentalidade pagã que tem afetado a sua comunhão com Deus, que tem afetado a sua segurança em Deus. E hoje você está vendo a vida como sendo a mais miserável possível. Pastor, eu tenho a vida mais miserável de todas. Que isso, irmão? Por quê? Nada do que eu faço dá certo. Que isso, meu irmão? Não avalie a vida assim não, quem faz isso é pagão. O Pai Celestial cuida de você. E o amor de Deus não se reflete naquilo que a gente tem ou naquilo que a gente não tem, mas no cuidado dele à sua vida. Não deixe o seu coração ficar assim, angustiado, abatido. Não deixe a sua alma se desesperar diante das incertezas. Procure segurança no Senhor. Deus tem segurança para a sua vida. Deus tem certezas para a sua alma. Eu quero orar para que você sinta isso de Deus. Eu não quero nem ir para o lugar dos ímpios. Eu quero buscar o reino de Deus e sua justiça e ver todas essas coisas serem acrescentadas à minha vida. É o Deus que manda o pão, o Deus que manda a roupa, o Deus que manda o cuidado, o Deus que manda a providência. E faz isso de maneiras mais diversas possíveis. Fique em pé, eu quero orar por você. Ó Deus bendito, eu não sei como está o coração das pessoas que me ouvem nessa noite. Eu não sei o que cada um dos meus irmãos e irmãs lidam diariamente. Mas todos nós estamos expostos a uma centena de tentações diárias. Ouvimos ímpios se vangloriando de tolices, e às vezes o nosso próprio coração se cativa com essas tolices. Sentimos inseguranças porque passamos a medir a vida como os ímpios medem. E talvez hoje, Senhor, nós estamos abatidos. Abatidos porque nós estávamos olhando para Mamon e procurando segurança nele, e ele não estava nos dando essa segurança. Mas nesse momento nós queremos nos voltar ao Senhor, que cuida de nós,